Olá a todos, muito obrigado pelo convite da comissão organizadora. É um prazer estar aqui, compartilhar algumas questões e reflexões a respeito da assistência, da pesquisa. Eu sou o Lucas Spangenberg, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta. Eu sou professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. Trabalho também como pesquisador em algumas inserções na PUC, no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e sou médico assistente da Unidade de Internação Psiquiátrica do Hospital São Lucas da PUC, então trabalhando com pacientes com transtornos mentais graves aí há mais de 15 anos. Então, a minha contribuição aqui é sobre as contribuições, então, da neurociência, da neuropsicologia para a avaliação de pacientes com transtornos mentais graves, falando, então, da vida real, né, buscando alguns elementos aí da literatura, mas tentando trazer um pouquinho aí do nosso trabalho, de como é que a gente está vendo essas questões aí nos pacientes que a gente atende no hospital. Então, importante situar a plateia. Eu não tenho conflito de interesse com a indústria ou com outras instituições não assistenciais ou acadêmicas. E importante a gente começar, então, definindo o que são transtornos mentais graves, né? A que se refere essa terminologia. Então, uma definição um pouquinho aí genérica, né? São transtornos psiquiátricos graves e crônicos, frequentemente muito debilitantes e relacionados, então, a graves disfunções ocupacionais, laborais, né, funcionais, e isso, então, caracteriza, então, a gravidade aí desses transtornos. Claro, também há desfechos ruins, como internações, morte, suicídio, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno depressivo maior recorrente, transtorno de uso de substâncias, transtornos cognitivos, de personalidade, do espectro autista e outros transtornos não são em si transtornos mentais graves, mas algumas pessoas, né, alguns pacientes com esses diagnósticos podem ter uma doença mental grave. Esses diagnósticos são potencialmente graves, né, ainda que a gente tem evoluções benignas em alguns casos que respondem bem às terapêuticas psicossociais e biológicas, né, a gente tem nesses transtornos aí a maior prevalência de alguns casos aí refratários, difíceis de tratar e com repercussões funcionais bastante importantes. Aqui trago uma contribuição do nosso grupo aí também que avaliou internações psiquiátricas na cidade de Porto Alegre no período de 5 anos e encontrou, então, se a gente pensar nessa definição de gravidade como paciente que precisa, né, por algum risco a si ou aos outros, ser internado, né, num ambiente terciário, então, de psiquiatria. Em 5 anos, aí, de 2013 a 2017, transtornos relacionados a drogas, a uso de substâncias e a álcool representaram juntos aí quase 50% da demanda de internação em Porto Alegre. Depois, transtornos de humor, 1/3 dos casos, aí tem transtorno bipolar e depressão, e transtornos psicóticos que no passado representavam, né, o grande diagnóstico assim que levava a internações, hoje representam 15% da demanda de internação numa cidade como Porto Alegre. O que a nossa nosografia atual nos diz, então, sobre os transtornos psiquiátricos, os manuais diagnósticos? A gente tem uma série de limitações, né, e há críticas aí históricas e muito atuais também sobre os manuais diagnósticos, e eles apresentam algumas limitações, né, que vão também dificultando, às vezes, até a construção, o desenho de estudos para a gente avaliar a eficácia de terapêuticas, né? As descrições nos nossos manuais diagnósticos dos transtornos psiquiátricos são através de critérios politéticos, né? Não é politetivos ali como tá, é politéticos, fenomenológicos. Então, se o paciente apresenta um certo limiar, né, de critérios diagnósticos, ele preenche critério, então, de doença, desde que tenha também disfunção, prejuízo, sofrimento, né, e um critério temporal, mas a presença de determinado número de critérios diagnósticos, geralmente observáveis, né, ou comunicáveis pela experiência subjetiva do paciente, é suficiente, então, para a gente caracterizar a apresentação dos diagnósticos e a gente tentar classificar os transtornos psiquiátricos. A maioria dos critérios vem
de opinião de especialista, não tem uma base empírica, né? Alguns, como transtorno depressivo maior, são critérios aí com uma história de mais de 50 anos, né? E eles são a simplificação do que se entende por transtorno depressivo maior, então são algumas características, né, com uma série de problemas psicométricos, inclusive, né, já que não vem aí, de novo, de uma base empírica, mas de opinião de especialistas, a ausência do uso sistemático de marcadores biológicos, né, e há uma expectativa de que isso possa acontecer, né, corroborando, né, fortalecendo, né, convergindo com os achados clínicos, e uma falta de validade, uma baixa confiabilidade das entidades nosológicas em psiquiatria, apesar, né, do DSM-3 em diante ter incrementado a confiabilidade diagnóstica, né, melhorou em relação ao que a gente tinha, mas ainda é baixa. Mesmo nos testes de campo do DSM-5, a gente vê uma concordância entre avaliadores muito baixa em transtornos como a própria depressão maior, e uma falta de validade, né, dos transtornos psiquiátricos. Isso, com o DSM-5, né, continuou, né, não melhorou muito. O Alan Francis, que foi o chairman da DSM-4, traz críticas pesadas aí do DSM-5. O Nasser Gemi, também importante pesquisador aí de transtorno bipolar, né, se manifestou quando saiu o DSM-5 aí de uma maneira bastante contundente, e uma das críticas mais intensas para o DSM-5 foi do Thomas Insel, então diretor do NIMH, né, National Institute of Mental Health dos Estados Unidos, que chegou a se manifestar contra o uso do DSM-5, né, depois houve uma retratação, né, mas havia toda uma expectativa de que o DSM-5 incrementasse em termos de validade os transtornos psiquiátricos, trazendo bases biológicas, e isso não aconteceu. Não por uma fraqueza, né, de quem compõe a equipe do DSM, né, mas porque a gente não tem essas informações ainda, né, a gente ainda está avançando no conhecimento. Pensando então numa construção, numa pirâmide aí que leva lá no topo, né, a gente chegar num estágio de definição de doença, né, a gente não está aí ainda na psiquiatria. Às vezes a gente tem algumas síndromes, né, e por isso que a gente fala de transtorno psiquiátrico, né, e não de doença psiquiátrica. A gente tem a pretensão de passar, né, para um entendimento, a compreensão da fisiopatologia dos transtornos psiquiátricos e entendê-los daí de uma maneira a poder caracterizá-los como doença, mas a gente não está nesse estágio ainda para a maioria dos transtornos psiquiátricos. Várias outras formas de entender a psicopatologia têm sido testadas, né, e uma maneira de a gente avaliar, então, os transtornos psiquiátricos é através, né, de dimensões transdiagnósticas, né. E aqui um estudo muito interessante de um casal bastante, que tem muita credibilidade, né, que faz pesquisas muito profundas aí, né, e muito complexas, e uma delas é a corte de Dunedin, na Nova Zelândia, né, o CASP e a Terry Muffet. Então, trazem essa contribuição aqui de 45 anos de segmento, então, da corte de Dunedin, né, com mais de 1.000 indivíduos. E o que eles avaliaram aqui, né? Ao longo do tempo, né, a presença de critérios para transtorno psiquiátrico em várias ondas. E aqui pensando nessa questão da estabilidade diagnóstica, né, e como os diagnósticos vão mudando ao longo do tempo, a gente vê aí esses coloridinhos, e cada um deles significa uma dimensão. Não é nenhum diagnóstico específico, mas são dimensões transdiagnósticas, por exemplo, de transtorno internalizante, que tem depressão, que tem ansiedade, que tem um escopo ali de subtranstornos ali no meio, e mesmo assim muda ao longo do tempo, uma mudança até significativa. E uma curiosidade, aos 45 anos, 86% das pessoas dessa corte, em algum momento da vida, preencheram critérios para um transtorno psiquiátrico. Então, né, também uma contribuição em termos de prevalência dos transtornos mentais. Esse é um modelo, então, daí que tem trazido contribuições empíricas, né, um modelo transdiagnóstico, né, que entende ali no meio os diagnósticos, como a gente conhece, categóricos, né, mas como um recorte, então, dentro de um tipo de organização hierárquica, né, onde a gente tem
lá em cima um fator geral de psicopatologia, em seguida espectros aí de subfatores de pensamento, de internalização, externalização e assim por diante, e depois isso vai se subdividindo nas entidades categóricas que a gente conhece, depois em nível de sintomas e sinais, né? Então, um modelo que tem um incremento heurístico, então, né, traz contribuições empíricas e que a gente tem que usar e que, né, trago aqui como uma ideia também para fortalecer pesquisas biológicas, já que o modelo categórico não tem trazido grandes contribuições. Para a gente falar em transtorno mental e contribuições da neurociência, a gente tem que entender, né, que grande parte das coisas acontecem aí, né, no nosso corpo e no nosso cérebro, né? E o nosso cérebro não é um órgão estático, né? A gente não tem, como em outros órgãos, né, uma estabilidade funcional também do cérebro. Ele vai mudando ao longo do tempo. Se a gente olhar aqui, né, uma representação de como é que essas mudanças acontecem, né? Primeiro, os cérebros de homens e mulheres têm algumas diferenças, né? Diferenças de tamanho, mas também algumas diferenças anatômicas, os hormônios sexuais agem, e ao longo do tempo, ao longo do nosso ciclo de vida, há mudanças em volume cerebral, em girificação, né? Em espessura cortical, em aumento de área de ventrículo, e isso tem que ser considerado quando a gente faz pesquisa biológica. Esse estudo aqui da Nature 2022, inclusive com a contribuição de alguns brasileiros, muito interessante, avaliou, então, em mais de 123 mil exames de ressonância magnética, como é que essa estabilidade ao longo do tempo, e aí nesse gráfico a gente vê embaixo a representação de onde algumas dimensões de transtornos psiquiátricos vão acontecer no ciclo vital, né? Por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ali, né, começa na infância, ou transtornos de ansiedade, os transtornos de humor, ali no começo da adolescência, né, com um pico ali na idade adulta, em adultos jovens, mas que segue ao longo do tempo, as doenças, então, neurodegenerativas, as demências, a demência de Alzheimer, e a gente vê, de novo, ali no gráfico de cima, como essa plasticidade cerebral e das estruturas cerebrais vai mudando ao longo do tempo, né? Onde é que são os picos, onde é que começa a declinar, né? O nosso cérebro começa a diminuir de volume em determinado momento da nossa vida, né? E isso tem implicações, né, em como a gente entende, por exemplo, estudos de neuroimagem precisam considerar, né, esses fatores e considerar, então, em que momento da vida, né, do ciclo de vida dos cérebros, os transtornos psiquiátricos estão acontecendo. Isso frequentemente é ignorado, né, uma vez que se mistura aí no estudo, por exemplo, da depressão, pacientes muito jovens, aí com idades avançadas, onde não é mais o mesmo cérebro. E quando a gente entende que as coisas acontecem ali dentro, a gente tem que fazer essas considerações. Já indo para algumas contribuições, então, né, da neurociência para o estudo de transtornos psiquiátricos, a gente tem em depressões graves, depressões crônicas, né, que ao longo do tempo vão debilitando indivíduos, trazendo necessidade de internação e diminuindo a sua funcionalidade, né? Se a gente fizer exames volumétricos, né, exames estruturais, tem alguns achados já que são replicados e que vão nos trazendo já uma ideia de repercussão orgânica da depressão. Então, uma marcada diminuição volumétrica no hipocampo, gânglios da base, córtex órbito-frontal, córtex pré-frontal subgenual e outras estruturas, então, que vão sendo afetadas ao longo do tempo, então, por essa condição. Uma outra maneira de estudar, e é importante que se estude outras formas, e a gente não caia na ideia, né, de uma localização simplesmente anatômica de mudanças cerebrais, é estudar a funcionalidade. A frenologia no passado já pensou em saídas localizacionistas, né, a gente ficar olhando estrutura de cérebro, e a gente sabe que o cérebro é muito dinâmico e pessoas com a mesma estrutura cerebral vão ter funcionamentos cerebrais completamente diferentes. Então, estudar alterações funcionais, né, alterações de circuitária é bem importante. E algumas alterações
funcionais, né? Como é que a conexão entre áreas do cérebro está acontecendo, mostram que na depressão isso também está alterado. Os circuitos pré-frontais, cingulado anterior, pré-frontal hipocampal, circuito frontotalâmico, né, que é considerado o circuito suicida, tem alterações funcionais, então, em exames de neuroimagem que a gente começa a mapear, né, ainda sem isso estar completamente validado e ser representativo de todos os pacientes, mas com uma abordagem bastante promissora. Essa imagem, né, bastante aí chamativa, muito bonita aqui, representa, então, um pouco dessa ideia, né, de estudar conexões, né, o conectoma. Quer dizer, não como as estruturas necessariamente anatômicas do cérebro estão naquele momento se apresentando, mas como elas se ligam, né, como as conexões entre essas estruturas, e cada neurônio pode ter aí milhares e milhares de conexões, né? Como é que essas conexões estão funcionando? Como é que o cérebro está funcionando dinamicamente ao longo do tempo, quando ele está não afetado por um transtorno mental ou quando as pessoas estão afetadas por transtorno mental? Essa é uma área muito promissora e que vem trazendo insights importantes e já sinalizando algumas intervenções. Uma das intervenções, então, e isso eu considero já uma contribuição de neurociência, né? É a estimulação magnética transcraniana, que é um procedimento que bota, então, uma bobina que gera um campo magnético, um pulso que vai gerar uma resposta elétrica do cérebro, que isso tem implicações, então, dentro dessa ideia de funcionalidade. Esse estudo bem interessante aqui traz, então, um modelo heurístico, então, para entender como é que isso poderia, então, funcionar em casos de pacientes depressivos. Eles trazem aqui algumas áreas funcionais, então, a rede frontoparietal, né, o Default Mode Network, que é uma rede, então, em estado de repouso, né, que o cérebro nunca para, né, e mesmo ele em repouso ou numa atitude autorreflexiva, ele tem áreas que ficam mais conectadas, ou a rede de saliência afetiva, então uma rede também atencional. Então, o que esses caras aqui supõem, né, e propõem? Né, que na depressão há uma interconectividade alterada, então, nesse circuito frontoparietal, né, que talvez seja produto, então, de uma hiperconectividade do Default Mode Network, de uma alteração, então, em algumas outras redes, né, e aqui a gente poderia manipular a interconectividade, então, fazendo um estímulo nesse círculo azul ali, né, o córtex pré-frontal dorso lateral, esquerdo, né, fazendo um estímulo excitatório nessa área, né, essa área então fortaleceria essa conexão frontoparietal e inibiria então o Default Mode Network e algumas outras conexões límbicas, né, podendo fazer com que o cérebro volte a ter uma conectividade então mais parecida em relação a pacientes que não estão com transtorno depressivo grave, né? Isso ainda é um modelo, né, que assim, proposto, né, não tem ainda não é todo paciente depressivo que tem essas alterações. Os exames funcionais, né, eles têm uma série de limitações também, mas é interessante ver que a gente começa a replicar alguns achados e para depressão a gente tem intervenções já que começam a serem propostas, né, e sofisticada à luz desses achados. Então, estimulação magnética transcraniana, aqui estou eu como cobaia, né? O professor André Brunoni, né, veio nos visitar aqui, fez um treinamento conosco, a gente tem um aparelho aqui, Instituto do Cérebro, aqui na PUC, para fazer estimulação magnética transcraniana. Existem protocolos, então, para depressão, né, para esquizofrenia, e em outros países já para outras patologias que se mostram promissores, né? Há uma necessidade de mais estudos, de padronização de estudos, mas já temos resultados interessantes aí com esse procedimento. Um outro procedimento promissor, né, ainda num estágio incipiente, é a estimulação cerebral profunda, né? Colocar um eletrodo em áreas subcorticais, ali a gente vê nesse estudo de revisão aqui uma série de áreas
né, que podem estarem relacionadas com a depressão, áreas subcorticais, áreas corticais mais inferiores, né, que, se estimuladas, produzem um efeito antidepressivo, né? Ainda, né, de novo, temos muito a avançar, são procedimentos experimentais, né, já se fazem em alguns centros de excelência, né, de uma maneira a gerar evidência, né, a estar controlando aí para aspectos éticos, né, ainda não tem um uso em larga escala, mas temos resultados muito promissores já, não só para depressão, para toque, para alguns transtornos mentais graves, usando estimulação cerebral profunda. Então, falei de depressão, então, da TMS, da estimulação magnética transcraniana e da estimulação cerebral profunda. Falar um pouquinho de esquizofrenia, né, que é um transtorno psicótico grave. Esse diagnóstico já é mais grave em si mesmo em relação a outros transtornos psiquiátricos, né, e gera um conjunto de alterações, então, do pensamento, dos comportamentos, né, das ações e do humor, que tende a ser progressivo, crônico, e ter sintoma residual a partir da primeira crise, o primeiro surto, está associado a uma alta mortalidade e uma morbidade muito grande, uma disfuncionalidade muito grande. Então, isso tem sido alvo também de muitos estudos biológicos e pacientes com esquizofrenia de longa data, né, com quadros graves de esquizofrenia, mostram também alterações morfológicas do cérebro. A gente vê alagamento dos ventrículos, diminuição da espessura cortical, diminuição do hipocampo, né, do tálamo, e também alterações funcionais, né, com muitas propostas, então, né, ou muitos dados já, né, de alteração da conectividade de áreas cerebrais. Aqui trago um estudo com duas áreas de interesse, aqui o tálamo e o córtex cingulado, né, o tálamo, uma área de muita associação de regiões, né, recebendo e mandando estímulos, e o córtex cingulado relacionado a processos emocionais e funções executivas, né, também alterados, tem uma série de interconectividades, né, intercorrelações mais pronunciadas e outras diminuídas em relação a pessoas que não têm esquizofrenia. Pacientes com esquizofrenia, então, em exames de neuroimagem, tem alterações que estão sendo mais replicadas. A gente está tentando se aproximar, então, de como é que o cérebro vai funcionando nessas patologias. Existem estudos mostrando que procedimentos, então, de estimulação magnética, tanto para sintomas positivos, como delírios e principalmente alucinações auditivas de esquizofrenia, melhoram com intervenções de estimulação magnética, mas também com sintomas negativos. Um outro estudo agora de 2022, mais recente aí também para sintomas negativos, com resultados muito promissores, mas muito estudo também sem resultado, né? Então, é promissor, mas ainda precisa de mais estudo para entrar aí como um procedimento, né, de primeira linha para o tratamento da esquizofrenia. Então, as contribuições da neurociência podem ser aplicadas na vida real. Falei aqui mais de estimulação cerebral, né, mas a gente tem outras coisas, né? Contudo, né, aqui uma provocação aqui desse autor, né? Por que a neurociência não está entregando para a psiquiatria como entregou para outras áreas, né? O que está faltando, né? As pesquisas biológicas produziram grandes avanços aí para o nosso corpo, né? E uma série de intervenções biológicas também, né? Seja de natureza aí de manipulação de corpo ou de construção de químicas aí para resolver problemas do corpo. Mas para a mente não foi da mesma forma, né? Nenhuma evidência biológica causal foi encontrada para os principais transtornos mentais, em contraste com uma riqueza de aspectos psicossociais, né? E aí a gente tem uma série de perguntas, né? A natureza dos nossos transtornos psiquiátricos é diferente das doenças do corpo, e aí, né, tem uma questão importante, básica, e que, né, precisa ser melhor vista, integrada, para que a gente não caia em simplificações, né? Mas a gente tem uma ausência de genes específicos para todos os transtornos psiquiátricos, né? Tem um gene da depressão, um gene, né, da esquizofrenia, e a genética não explica completamente os transtornos psiquiátricos, né? Tem uma relevância,
mas não determina que alguém vai ter um transtorno psiquiátrico, uma ausência de marcadores biológicos também específicos e uma heterogeneidade grande de achados e resultados de intervenções biológicas e mesmo as psicossociais. E como é que a gente faz, então, né? Partindo-se, então, dessa ideia, né? Não temos alguns achados. Eu vou trazer alguns exemplos, né, de coisas que a gente começa a fazer na clínica ainda sem, de novo, um uso sistemático, né, mas para casos selecionados, né, a gente, né, vai trazendo as contribuições, então, de dimensões da neurociência. E a ressonância magnética funcional, com alguns protocolos, então, comportamentais, né, já tenha aí algum uso, né, para trazer concretude para avaliações clínicas e mesmo para testagem neuropsicológica. Então, esse é um exemplo de um paciente masculino de 17 anos com problemas antissociais, onde a gente solicitou uma avaliação, um protocolo de avaliação de ressonância funcional, né, e encontramos aí uma série de alterações importantes em relação a pessoas aí que não têm diagnóstico psiquiátrico. E aqui é só um recorte de algumas alterações, tanto em sistema límbico, como na rede Default do cérebro, como em áreas relacionadas a funções executivas, né? E corroborando também com a clínica e com a neuroimagem, a avaliação neuropsicológica, que tem se tornado cada vez mais importante, né, no atendimento de transtornos psiquiátricos graves. Esse caso aqui, onde a clínica já indicava problemas antissociais, a avaliação neuropsicológica, né, confirmou, né, ou convergiu com isso, né, com a avaliação de personalidade antissocial, ou indicativo de personalidade antissocial, uma disfunção executiva importante aqui do paciente em controle inibitório, flexibilidade cognitiva e outras alterações, então, em funções executivas que também conversam, né, e explicam muito da personalidade antissocial, né, um sistema aí cerebral que tem dificuldade de inibir, né, a vontade, né, inibir alguns desejos e com isso ir para o ato, assim, né. Então, é um dos casos aí onde a neuroimagem, a avaliação neuropsicológica e a clínica, né, convergiram. Esse outro caso, um menino de 13 anos, então também com comportamento antissocial, né, que foi avaliado também por exame de neuroimagem comportamental. A gente encontrou aqui, né, um aumento da espessura cortical em algumas regiões cerebrais, e isso pode se traduzir numa imaturidade cerebral. A gente né, tem ali os estudos que eu mostrei, né, sobre o ciclo de vida do cérebro, né, a espessura cortical ela vai diminuindo a partir da adolescência e para o resto da vida, e alterações de espessura cortical podem sinalizar, não são, né, de novo, provas irrefutáveis, mas sinalizar aí uma imaturidade cerebral, ou seja, uma alteração cerebral. Além disso, alterações de conectividade límbica nesse paciente bem significativas em relação a pares aí sem transtorno psiquiátrico, também corroborando e mostrando, e às vezes isso dá uma concretude para a própria família, né? Olha, esse cérebro aqui tem dificuldade de inibir impulso, olha como algumas regiões aqui não estão conseguindo né, funcionar de uma maneira sincronizada, como em pessoas que conseguem fazer essa inibição de impulso. Até para os pacientes, às vezes, fica algo que se torna mais real, assim, mais concreto, e não uma abstração de uma impressão avaliativa de outra pessoa. Um outro caso aqui de um paciente masculino de 26 anos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com sintomas depressivos também, e uma importante disfunção executiva, e a gente encontra aqui várias redes neurais, então a rede atencional do dorsal alterada aqui, né, com menos ativações, né, ou uma série de alterações em relação a um paciente que não tem essa rede alterada. O Default Mode Network também bastante alterado nesse paciente. A rede de saliência, né, mais ativada nesse paciente, então, né, que tem um componente de TDAH.
o símbolo anterior também, e a rede do símbolo anterior bastante alterada, então é uma rede relacionada a controle cognitivo, e o córtex subcalosal também com uma ativação bastante diminuída, uma interconectividade diminuída em relação a outras áreas do cérebro, isso já uma área do cérebro, uma rede bastante relacionada com depressão e sintomas depressivos. Na avaliação neuropsicológica desse paciente, tem disfunção executiva importante aqui, a memória de trabalho com déficits importante, mas também dificuldades em controle inibitório, inflexibilidade cognitiva, também influência verbal. Então, olhar a rede cerebral alterada, olhar a avaliação neuropsicológica e fazer uma boa avaliação clínica, né, trazer elementos de convergência, vai dando mais aí robustez, né, para os nossos diagnósticos. A gente, claro, precisa aí ter bastante estudo ainda, né, e replicar esses achados, mas na prática clínica a gente começa já a fazer algumas avaliações, né, e poder entregar, né, para as famílias e para os pacientes já alguns resultados além das nossas impressões e das nossas pobres descrições nosológicas. E a avaliação neuropsicológica também ali reforça sintomas de ansiedade, depressão e TDAH desse paciente. Então, o que pode ser feito? Uma revisão aqui do Mário Maggi, o ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, né, indicando aqui que a gente tem domínios salientes que têm que ser considerados, né, e não só uma entrevista clínica, né, voltada para sinais e sintomas, né, mas uma caracterização bem mais profunda, assim, com a neurocognição, né, com questões de personalidade, com história familiar, né, com uma série de coisas aí que, né, vão trazendo elementos, de novo, contributivos, né, para a gente entender quem é essa pessoa, de onde que ela vem, como é que funciona a sua biologia. Aqui não tem, né, nesse estudo a sugestão, mas a gente recomenda, né, que em casos selecionados uma avaliação então neurocomportamental com alguns exames funcionais, e a gente tem desenvolvido protocolos aqui de estudo que, né, queremos levar isso mais adiante, né, com ressonância funcional e também com espectroscopia de infravermelho próximo, né, o FNIRS, né, para tentar entender melhor como é que são as repercussões funcionais dentro do cérebro, né, de pacientes então com alterações psiquiátricas graves. Então, na prática, né, avaliação de sintomas ampliadas, fazer entrevista em profundidade, usar a escala de sintoma, né, sempre para avaliar esses pacientes, avaliações complementares com trauma, olhar trauma na infância, experiências precoces, personalidade, condições médicas, né, que são fatores contributivos também para a piora de pacientes com transtornos psiquiátricos, a funcionalidade, estilos de coping, avaliações by proxy, né, isso é sempre incluir o informante, a família, pessoas que convivem com o paciente, avaliar o ecossistema de saúde mental, as relações, os papéis sociais, questões econômicas, capital social, a psicodinâmica também desse ambiente, avaliação neuropsicológica, né? Então, o neuropsicólogo como alguém cada vez mais importante em ambiente de cuidado terciário, né? E a gente tem aí colaborações aí de alguns colegas neuropsicólogos que, né, trazem aí, então, laudos, né, riquíssimos aí que se incorporam na avaliação clínica, além dos protocolos neurocomportamentais. Então, conclusões aqui, chegando ao final da minha exposição, né? A gente tem poucas contribuições translacionais das neurociências para a prática clínica até o momento, né, que possam ser escaláveis, né, e utilizadas na prática cotidiana. Um uso limitado de marcadores biológicos, alguns resultados promissores, e fiz um recorte aqui mais de neuroimagem. Uso auxiliar selecionado de neuroimagem funcional, então não é para todo caso, não é para todo paciente, nem vai definir conduta, mas começa a conversar, então, com achados de neuropsicologia e avaliação clínica, e avaliação neuropsicológica na rotina da assistência de casos graves. Então, cada vez mais fazer registros de dimensões da neuropsicologia e trazer hipóteses para a gente testar, né, e gerar métricas aqui para até acompanhar a evolução e resultados de intervenção assistencial. Encaminhando para o final, aqui faço uma propaganda aqui de um livro que a gente lançou ano passado, nosso Manual de Internação Psiquiátrica, onde a gente aborda questões relacionadas a pacientes com transtornos mentais graves no ambiente de cuidado terciário,
e com a contribuição aí de colegas de várias instituições. Deixo aqui de novo meu agradecimento, minha gratidão pelo convite, espero ter trazido aí algumas contribuições, né, para enriquecer a prática de vocês, tá bem?